Você acreditaria em mim se eu te dissesse que houve um tempo em que ser pequena, usar aparelho e óculos era tão popular que toda garota desejaria poder usar isso? Quando eu era mais jovem, me lembro de ter ficado muito empolgada por precisar usar aparelho. Eu, naquele momento, estava a um passo de alcançar meu próximo objetivo, que era usar óculos. Um dia, então, tive uma ideia. Eu sempre via minha irmã mais velha usando seus óculos de grau enquanto lia, e pensava que, se eu continuasse lendo com pouca luz, talvez algum dia eu também precisasse deles. E eis que um dia isso realmente funcionou. Eu finalmente precisei deles. Enquanto eu continuava a ficar mais velha, notava que minha visão piorava. Fiquei míope e precisava de uma receita para um grau altíssimo. Isso me importava? Não. Era exatamente o que eu queria. Ao longo do tempo, as lentes dos meus óculos foram ficando cada vez mais grossas, e ter uma simples refeição em tigela era muito difícil. Eu não podia nem desfrutar da minha comida favorita. Eu realmente queria poder saborear uma simples refeição com os meus amigos. Então tentei tirar meus óculos, mas sem me surpreender, eu estava tão cego quanto um morcego. Eu não conseguia ver nada, nem conseguia colocar a comida na boca sem deixar cair metade dela na mesa. Como eu era desajeitada e esquecida, frequentemente quebrava acidentalmente meus óculos ou esquecia minhas lentes de contato em algum lugar para nunca mais serem vistas novamente. Sem a minha visão, eu ficava tão tonta que tudo o que eu podia fazer era fechar os olhos e esperar que a tontura parasse. Eu cheguei ao meu limite. Eu precisava consertar minha visão, porque tudo isso estava se tornando insuportável. Há duas opções caso você queira corrigir a sua visão. Primeiro, existe LASIK, um tipo de cirurgia ocular a laser usada para melhorar sua visão, que remodela sua córnea. Um cirurgião ocular criará primeiro um retalho fino e preciso da córnea, que deixará exposto seu tecido. Em seguida, o cirurgião usará um laser altamente especializado, laser excimer, que a remodela em um padrão único para cada paciente. Segundo, o PRK, outro tipo de cirurgia a laser. Foi o primeiro tipo de cirurgia ocular a ser inventada e é praticada até hoje. A diferença mais significativa entre as duas cirurgias é que o PRK remove completamente a camada externa da córnea e também tem um tempo de recuperação maior que o LASIK. Mas o resultado é tão bom quanto o método LASIK e é a opção perfeita para pessoas que têm uma córnea mais fina. Escolhi para mim o método LASIK. Vocês agora provavelmente estão se perguntando: bom, como posso fazer isso também? Bem, para ajudá-los, guiarei vocês por todas as etapas. A primeira coisa que vocês devem fazer é consultar um profissional para examinar seus olhos. Isso é necessário porque ele precisa verificar se é possível fazer LASIK ou PRK. Para se qualificar para a cirurgia LASIK, você deve ter uma certa quantidade de espessura na córnea e também não pode ter sinais de doenças na retina. Depois que você terminar de verificar e tudo estiver ok, a enfermeira marcará uma consulta para a cirurgia. Não se esqueça de perguntar à enfermeira o que você deve fazer para se preparar para que tudo corra bem no dia. Uma coisa importante para se lembrar é de não usar nenhuma lente de contato pelo menos de 5 a 10 dias antes da consulta, pois isso pode irritar sua córnea. Além disso, certifique-se de lavar o cabelo, pois após a cirurgia não será possível lavar o cabelo ou o rosto por pelo menos 7 dias. Após a operação, também existem algumas regras que você deverá seguir. Primeiro, você não poderá usar maquiagem no rosto e segundo, nenhum perfume. Isso ocorre porque seus olhos estarão muito secos e sensíveis. No dia da consulta, a enfermeira pedirá que você chegue mais cedo, para que possa verificar novamente sua visão e fazer mais alguns testes. Os testes analisarão a pressão ocular, medirão a espessura e a curvatura da córnea para garantir que você está 100% capaz de passar pelo procedimento LASIK no dia. A enfermeira também examinará suas íris, o que pode deixar sua visão um pouco embaçada, mas não se preocupe. Isso é completamente normal e desaparecerá depois de um tempo. Após o exame oftalmológico, não haverão mais complicações. A enfermeira seguirá em frente e o agendará para a cirurgia LASIK. No meu caso, foi agendada para a tarde. Como eu usava óculos e tinha uma receita num grau altíssimo, tive muita sorte que minha córnea era espessa o suficiente para fazer o LASIK. O médico disse que após a cirurgia haveria um pouco de desconforto e levaria 6 meses para que meus olhos se ajustassem e se curassem, mas que depois dos 6 meses não haveria mais problemas e não precisaria usar óculos novamente. Depois que todos os testes foram feitos e minha íris voltou ao normal, a enfermeira entrou e pediu que eu trocasse de roupa.
Como aconteceu comigo, você também terá que usar um gorro sanitário e sapatos esterilizados para garantir que bactérias nocivas não entrem na sala cirúrgica. Você deve então lavar o rosto uma última vez e subir na cama hospitalar para se preparar para o procedimento. Antes de iniciar, a enfermeira aplica uma anestesia para que você não sinta nenhuma dor. Me lembro que quando eu estava esperando minha cirurgia começar, fiquei empolgada, mas nervosa. Houve um momento em que fiquei realmente assustada e comecei a pensar 2 vezes se eu queria passar por tudo aquilo. Então perguntei à enfermeira ao meu lado se ela poderia ficar comigo no quarto e segurar minha mão. Depois que o médico coloca os colírios anestesiantes, é utilizado um instrumento especial chamado espéculo lid para manter os seus olhos abertos. Pode parecer um pouco assustador, mas é usado apenas para impedir que você pisque e para garantir que tudo corra sem problemas durante a cirurgia. No início da cirurgia, fiquei com um pouco de medo, mas o médico me fez sentir confortável e disse que se eu sentisse algum desconforto, poderia segurar a mão dele. Enquanto eu estava sentada, o médico me pediu para focar em uma imagem e continuar olhando para ela durante toda a cirurgia. Depois que meus olhos se acostumaram à luz, o médico perguntou: "Você está pronta?" E eu disse: "Sim." O médico foi em frente e começou a usar um laser. Isso era usado para cortar a córnea e achatá-la com uma placa de plástico transparente. O laser separa o tecido abaixo da córnea para criar um retalho. Depois de terminado, o laser e a placa de plástico são removidos dos olhos. Quando a córnea estiver plano o suficiente, o médico seguirá com o laser excimer. Isso pode demorar um pouco, dependendo da sua visão. Para mim, demorou cerca de 30 minutos, porque eu tinha miopia em um olho e no outro hipermetropia. A parte mais desafiadora da minha experiência com o LASIK foi durante a operação. Achei muito difícil me concentrar e tive que continuar me forçando para olhar fixamente para um ponto, como o médico me pediu. Houve momentos em que eu não conseguia ver nada. O médico teria que me dizer onde focar a minha visão e eu achei um pouco difícil, porque meus olhos se afastavam da imagem sem que eu percebesse. No entanto, o médico foi muito paciente comigo e me dizia gentilmente onde deveria procurar sempre que meus olhos se afastavam. Tanto a enfermeira quanto o médico eram muito calmos e se certificaram de que eu estaria me sentindo confortável. Toda vez que eles usavam o laser, eles se certificavam de que eu estaria olhando para as direções corretas e corrigindo pacientemente. Depois que terminaram, fui levada para outra sala onde eles mediram minha visão, levando apenas 15 a 30 minutos a mais. Depois que minha cirurgia terminou, o médico cobriu meus olhos com um curativo especial que me fez parecer um inseto. Tive que ficar lá a noite toda e permanecer com o curativo até o dia seguinte. Na manhã seguinte, tirei o curativo e limpei os olhos conforme a enfermeira me instruiu. Eu tentei abrir meus olhos, mas foi muito difícil. Tudo ficava super embaçado, mas não se assuste, é totalmente normal não poder abri-los. Isso ocorre porque os seus olhos ainda estão se recuperando e se ajustando. Também é muito importante combinar para que alguém vá buscá-lo no hospital. Por favor, não dirija, porque você não será capaz de enxergar. Não tente forçar os olhos para que abram. Acalme-se e garanta que um familiar ou amigo vá buscá-lo. Mas eu, teimosamente, não quis ouvir a orientação do médico e tentei ir para casa sozinho. Foi um grande erro, porque eu rapidamente percebi que seria impossível. Depois que tudo terminar e você estiver em casa, na cama, lembre-se de descansar, sem Netflix ou olhar as luzes brilhantes. Você precisa apenas descansar os olhos e dormir. Se você não conseguir, o médico talvez possa lhe ajudar com remédios. Após minha cirurgia, eu também não consegui descansar, então tomei alguns medicamentos e simplesmente apaguei. Depois de alguns dias, voltei aos médicos para o meu primeiro check-up. Eu finalmente conseguia ver com mais clareza, mas ainda não via 100%, então não se preocupe, sua visão vai melhorar depois de um tempo. Uma coisa importante para lembrar é garantir que nenhuma gota d'água toque em seus olhos. Eles devem estar completamente secos por pelo menos 7 dias, e também não devem ser esfregados, pois isso pode mover sua córnea de lugar. O médico também prescreverá algumas gotas de antibióticos, que você deve usar todos os dias, e algumas gotas de lágrimas artificiais, pois isso manterá seus olhos limpos de bactérias e do ressecamento. Seus olhos ficarão irritados por um tempo, mas se você usar o colírio artificial a cada 1 hora e antibióticos a cada 2 horas, a irritação desaparecerá e você terá uma rápida recuperação. Sua visão ainda não será 100%, mas pela primeira vez você poderá ver o mundo com mais clareza, e logo você nunca mais precisará usar óculos.